Bom dia a todos, aos que estão aqui presentes, aos que estão em casa nos assistindo. É uma alegria muito grande estar aqui. E o desejo dessa manhã é que a paz, o amor de Jesus esteja aqui entre nós, que a gente tenha um encontro agradável, né, num clima de fraternidade, de harmonia, e que esse conteúdo que nós vamos conversar, refletir, possa fazer sentido na nossa vida, né, nos levando aí a esse progresso, a essa melhoria, principalmente a pessoal. Eu quero agradecer a Gleides pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando, né, sobre um tema da doutrina. E esse tema que eu escolhi para a gente conversar nessa manhã, eu dei o título de A Transformação Moral da Humanidade e coloquei nele um subtítulo, que é os sinais dos tempos, né? Como que a gente vê essa questão da transformação da humanidade. E como que a gente começa esse encontro, como que nós começamos esse assunto? Bem, eu gostaria de começar com uma mensagem. Um trecho de uma mensagem que consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem, ela foi recebida no ano de 1862, é do Espírito Santo Agostinho, e Kardec recebeu essa mensagem na cidade de Paris, e Kardec vai usar essa mensagem de Santo Agostinho para fechar o capítulo 3 do Evangelho, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então é um momento quando Kardec vai estar fechando o capítulo falando sobre a progressão dos mundos. E aí, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas Santo Agostinho, ele teve ali um papel muito importante, né? Desempenhou uma função muito importante quando ele esteve aqui no nosso mundo, quando ele viveu aqui. Santo Agostinho, ele foi um teólogo, ele foi um filósofo, e que realizou um trabalho nos primeiros, né, momentos ali, nos primeiros séculos do cristianismo. Ele estruturou a doutrina católica. Então, esse foi o trabalho dele aqui, né? Mas quando ele desencarna no ano de 430 depois de Cristo, ele vai se tornar o que a gente diz um espírito espírita. Porque ele, se inteirando das verdades, né, dessa realidade espiritual, da vida imortal, dos princípios da doutrina espírita, ele vai ditar muitas mensagens falando, né, sobre trazendo esse entendimento dos princípios espíritas. As obras da codificação têm muitas mensagens de Santo Agostinho, né, e a Revista Espírita também. E como que Santo Agostinho começa essa mensagem? Ele começa falando uma coisa que todos nós sabemos, mas que vale a pena a gente lembrar. Ele diz assim, o progresso é uma lei da natureza, é uma das leis da natureza. É uma lei natural, né? É uma lei divina, é uma lei de Deus. E ele diz, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela. É verdade, ninguém escapa, né, desse processo de progresso, desse processo de melhoria. E sabe por quê? Ele diz, porque todos estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que quer que tudo progrida, que tudo se engrandeça, que tudo prospere. E aí, ele faz uma outra colocação, porque a gente pode estar pensando assim, é verdade, né? Tem essa lei do progresso, mas eu olho aqui o meu mundo e ele não está muito bacana, não, né? Tem muita coisa aí acontecendo. Aí ele vira e fala para a gente assim, a própria destruição, que parece para nós, os seres humanos, o fim de uma coisa, é apenas um meio, né, para levá-las, através da transformação, a um estado mais perfeito. Porque tudo morre, ele fala, para renascer. E o nada volta para o nada. Então veja, isso que a gente está vendo, né, essas mudanças que a gente está vendo, que talvez nos assustem aí, cause até um pouco de indignação, desânimo, ele está falando, não é bem assim. Tudo tem uma razão. Aí ele fala também que, ao mesmo tempo que todos os seres vivos eles vão progredindo moralmente,
Os mundos onde esses espíritos habitam, eles também progridem materialmente. Então ele faz uma proposta, ele fala assim: se nós pudéssemos acompanhar o mundo nas diversas fases que ele passa, desde o momento em que os primeiros elementos eles se agregam para formar o mundo, e aí ele começa ali, né, nos vários processos, ele fala, nós iríamos ver as fases que ele passa. E ele fala que esses mundos, eles percorrem uma escala incessantemente progressiva. Mas isso, né, é imperceptível para as gerações que estão habitando esses mundos. Né? Parece que não está acontecendo nada, parece que está tudo do mesmo jeito, mas não está. Aquilo está num processo de transformação constante. E ele fala de por que isso acontece. Ele fala que o objetivo é oferecer aos habitantes desses mundos uma morada mais agradável. Então, à medida em que esses seres que habitam esses mundos, eles também vão progredindo, né? Esses mundos, eles também materialmente, eles progridem. Então ele fala, quando a gente olha o nosso mundo, né, e nós temos aqui os seres humanos, ele fala, paralelamente, tudo está progredindo, tudo está se transformando. Os seres humanos, os outros reinos, os animais, os vegetais, e também essas moradas. E ele fala, e tudo isso porque nada fica estacionário na natureza. E por que a gente pega esse texto, já traz esse preâmbulo aí, né, por Santo Agostinho? Porque, na verdade, tudo isso que ele falou tem um alinhamento muito grande com as colocações que Allan Kardec faz em um outro livro que ele trata desse assunto, que é o livro A Gênese. A Gênese é um livro que foi publicado no ano de 1868, olha, 6 anos depois dessa mensagem de Santo Agostinho, né? E lá tem no capítulo 18, Kardec vai falar sobre os sinais dos tempos. E ele começa buscando e falando muitas coisas do que Santo Agostinho falou aqui, né? E acrescentando outras informações. Então ele diz assim, olha, os tempos de realizações de grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, marcados por Deus, são chegados. Olha aí, né? Então ele já vem, já coloca ali, né? Nós já estamos vivendo, nós estamos passando por esses momentos. E ele usa essas palavras, né? Os tempos são chegados. E quando ele usa esses termos estão muito ligados às profecias que foram feitas a respeito, né, desses sinais dos tempos. E aí ele vai retomar essa fala de Santo Agostinho. Então ele vai começar dizendo assim, olha, o nosso mundo, o nosso globo, ele progride fisicamente pelas transformações dos elementos que o compõem. Mas ele também progride moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam esse mundo, né? Então, quando ele fala assim, os espíritos encarnados e desencarnados, a gente fala assim, como assim? Como assim? Eu só vejo espírito encarnado aqui no nosso mundo. Mas tem os espíritos desencarnados também, né? Ora, nós estamos aqui nessa tarefa de melhoria de nós mesmos e do espaço, do mundo onde nós vivemos. E ora, nós estamos na erraticidade. Nós estamos lá avaliando o que nós já fizemos nas nossas encarnações e nos preparando para voltar. Então, ele está falando dessa população, né, que está aqui nessa melhoria constante. E aí ele fala assim, olha, que esses dois progressos, eles se seguem, eles caminham paralelamente. Porque a melhoria, a perfeição da morada, ela está muito relacionada com a evolução dos habitantes dessa morada.
Então ele lembra que o nosso mundo ele já passou por muitas transformações e essas transformações são comprovadas pela ciência, pela própria ciência. Então ele fala assim, quando a gente olha, né, o nosso mundo desde a sua formação. A Terra, quando ela é criada, ela é um globo incandescente, né? Não possibilitava a vida. Ela passou por muitas transformações, por muitos períodos, por muitas eras, para possibilitar o aparecimento da vida, né? A vida de um ser vivo aqui, né? E isso é constatado pela ciência. Então ele fala, moralmente, a humanidade ela progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e pelo abrandamento dos costumes. Então é verdade, né? Se a gente olhar essa questão da humanidade, a gente vê quanto que a gente mudou nas questões dos pensamentos, das nossas atitudes, quanta coisa que a gente achava certo que nós fazíamos, né? Principalmente no campo das discriminações, né? E que agora a gente vê que não cabe mais, não está certo, né? A gente já se conscientizou disso. E ele fala que esse progresso, essa conscientização, ela vai se dando, ela vai acontecendo, principalmente por causa do uso do livre-arbítrio. Então, o que faz a gente desenvolver e ir em busca desse progresso é o uso do livre-arbítrio, o uso das escolhas, fazer as escolhas. E a gente percebe isso no nosso dia a dia. Porque, veja, estou numa situação, é difícil, preciso tomar uma decisão, faço uma escolha. A escolha é boa, porque ela foi tomada analisando não só o meu benefício, mas olhando todo, né, o bem-estar geral. A gente fica feliz, o resultado é bom, né, a gente fica satisfeito. A gente toma uma decisão ali tentando olhar e só a gente se beneficiar daquilo. A decisão não é boa, vai dar problema, né? E ali, quando surgem os problemas, Deus tem ali ferramentas para nos ajudar a rever, repensar e numa outra posição semelhante, tomar a decisão melhor. Quem são esses instrumentos? A dor e o sofrimento, né? É através deles que a gente vai aos poucos ali aprendendo. Então, ele fala isso, né? Que esse livre-arbítrio ajuda muito nesse progresso, nesse desenvolvimento. E ele fala que é por causa dessas escolhas que cada um faz, cada um aprende mais rápido ou mais demorado. Ele fala que a gente, quando olha num todo a humanidade, a gente vê que esse progresso, às vezes, ele é parcial. Ele é limitado ali a uma etnia, ele é limitado às vezes a uma nação. Então a gente vê que a compreensão ali foi mais rápida, né? Ou às vezes a gente vê que ela é mais geral, ela englobou um número maior ali de pessoas. E Kardec também fala, quando está tratando desse assunto, que esse progresso da humanidade, ele se efetua em função dessa lei, essa lei do progresso. Que ele fala que não é uma lei, que ela é uma lei resultado da vontade de Deus. E que não é uma vontade, ele fala, acidental, uma vontade caprichosa, mas é de uma vontade imutável. Porque quando a humanidade, ela consegue chegar a um grau, a uma compreensão melhor, a essa evolução, né, ela consegue franquear um grau a mais aí nessa escala evolutiva. Então é por isso que ele fala que esses tempos marcados por Deus chegaram. E aí, para que a gente tenha uma compreensão melhor e não fique olhando só o nosso meio, se limitando só ao que a gente está vendo aqui na Terra, Kardec faz uma colocação muito importante, que nos importa para o que a gente vai abordar. Ele fala assim, olha aqui, quando a gente olha o universo, ele fala, o que o universo, ele é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável. Quando ele fala isso, ele está falando assim, olha, que o universo, que a gente nem consegue conceber direito, ele não pode ser medido. Ele é imenso, ele é enorme, ele não tem limites conhecidos. Então ele fala, esse
universo, né, que é um mecanismo incomensurável, ele é conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Olha isso. Ele está dizendo assim, olha, tudo que existe, que Deus criou, não está só sendo conduzido, organizado, dirigido por Deus. Deus tem ali os seus ministros, ele fala dessas inteligências incomensuráveis. É um grupo imenso de espíritos preparados, cada um realizando uma ação, uma atividade, de maneira que tudo fique em ordem, que tudo tenha ali, né, uma organização. E ele fala uma outra coisa importante também. Ele fala que essa organização, esse trabalho, esse governo aí, ele é realizado sob a ação e sob o olhar, ele fala, do soberano mestre. Então, quem coordena todo esse trabalho? Jesus. Jesus está olhando, né, tudo. Ele está comandando tudo. Então, ele fala que a vontade única desse grupo aí organizador, ele fala, é manter a unidade em toda parte. Então, ele fala que é sob esse império aí dessa potência reguladora que tudo se move, que tudo funciona numa perfeita ordem, e tudo aquilo que parece para a gente uma perturbação, na verdade são movimentos parciais, isolados, que só nos parecem irregulares por causa da nossa visão circunscrita, por causa da nossa visão muito limitada. Mas ele fala que se nós pudéssemos abarcar todo o conjunto, né, nós veríamos ali que essas irregularidades que a gente percebe, elas não são senão aparentes e que elas se harmonizam o tempo todo. E aí, quase fechando aí as colocações, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, olha, a humanidade, ela já realizou até hoje incontáveis progressos. Então, os seres humanos, aí pela sua inteligência, eles já atingiram um grau muito grande de aperfeiçoamento, de progresso, sob o ponto de vista aí dessa parte científica. Mas que agora, ele diz, resta para todos nós, para essa humanidade, um outro progresso, ele fala, um progresso imenso que nós temos que realizar. E esse progresso, ele fala, é o de fazer reinar entre nós, ele diz, a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Então, olha o que ele está falando. Não é algo que ele está dizendo para nós que temos uma religião, que somos espíritas. Ele está falando que é um trabalho que precisa ser realizado por todos nós. Com religião ou sem religião, se é da área da ciência, da filosofia, não importa, é para todos nós. Kardec, ele fala assim, olha aqui, não é mais uma questão de desenvolver inteligência, nós já temos uma condição muito boa de compreensão das coisas. Ele fala que o que nós precisamos agora é realizar em nós uma elevação de sentimentos. É isso que nós vamos precisar focar agora, todos nós. E aí ele fala assim, olha, e isso nós vamos conseguir quando nós destruirmos tudo aquilo que possa exaltar, né, faça aparecer aí o orgulho e o egoísmo. Então olha aí a gente com uma tarefinha para casa, né? Uma tarefa de ter esse olhar para a gente e minimizar, eliminar o quanto antes esse sentimento de nós, em nós. Ele fala que esse período pelo qual a humanidade está passando né, para a elevação desses sentimentos, é o momento na escala evolutiva nossa mais importante, ele fala. É a fase principal para a humanidade. Então ele fala que essa fase, essa melhoria, ela já estava prevista, ela já tinha sido predita por antecipação, né? E é por isso que ele diz que os tempos são chegados, né, marcados por Deus, eles são chegados.
Então, quando a gente fala desses tempos são chegados aí, né? A gente vê que isso está ligado a predições, né? As predições futuras. A gente fala assim, mas onde é que está isso, hein? Onde é que está escrito essas coisas? A gente fala lá no Evangelho, né? Mateus, Marcos, João, todos eles registraram palavras de Jesus falando aí sobre as mudanças que aconteceriam no futuro. E aí a gente pergunta assim, viu, mas vem cá, eu não estou entendendo direito. É possível a gente prever o que vai acontecer no futuro? A gente fala, é. E Allan Kardec vai trabalhar isso também nesse livro A Gênese, lá no capítulo 16, quando ele fala da teoria da presciência. E aí ele começa fazendo duas perguntas muito interessantes, porque ele fala assim, ó, vem cá, como que é possível a gente prever o futuro? Porque veja, o futuro não existe, né? O futuro, ele não aconteceu ainda. Como é que a gente vai saber o que vai acontecer? O que vocês acham dessa pergunta? Interessante, não é? Aí, para responder essas duas questões que ele mesmo fez, ele propõe uma situação muito simples. Ele fala assim, ó, suponhamos que uma pessoa, ela é colocada no alto de uma montanha. E de lá, com o olhar mais abrangente, ela consegue observar toda a extensão ali de uma planície. De lá, onde ele está, num golpe de vista, ele consegue ver todos os acidentes que tem ali no caminho, desde o começo até o fim da estrada. Agora imaginemos uma outra situação, ele fala. Imagine um viajante que vai começar a fazer o caminho de subida dessa montanha. Ele está lá no sopé da montanha, né? Vai fazer essa caminhada pela primeira vez. É a única coisa que ele sabe, que se ele fizer essa caminhada, ele vai sair ali daquele princípio e vai chegar lá no topo. Mas ele não conhece, ele não fez esse caminho ainda. Então ele não conhece os acidentes do terreno, ele não sabe as subidas e as descidas, ele não sabe se ele tem algum rio que ele tem que atravessar, ele não sabe se tem algum bosque que ele vai ter que passar, ele não conhece os precipícios, né, que possa ter, não sabe se tem algum salteador escondido, né, não sabe os lugares onde ele pode se hospedar. Então, tudo isso é desconhecido ali daquele viajante. Tudo isso para o viajante é futuro, né? É um futuro. Entretanto, aquele homem que está lá no alto da montanha, né? Que acompanha essa viagem, está vendo tudo o que está acontecendo. Para ele, tudo isso é presente. Né? Tudo isso é presente. Agora Kardec propõe uma situação. Imagine que esse observador que está lá no alto da montanha, ele desça e se encontre com aquele viajante. E aí no meio do caminho, encontrando o viajante, ele fala para aquele viajante, ele fala, olha, sabe em tal lugar? Toma cuidado. Ali ficam umas pessoas escondidas. Se você não for cuidadoso, você vai ser assaltado. Então fica atento. Quando passar por ali, tome todas as providências. Andando mais à frente, toma cuidado. Tem um precipício. Se você não for cuidadoso, um acidente grave vai acontecer. Mais à frente ele falou, fica tranquilo, mais à frente tem uma hospedaria, uma pousada ali, você pode descansar, se alimentar e seguir sua viagem. Então veja, quando esse observador ele faz isso, ele está prevendo ali, né? Ele está fazendo a previsão. Então Kardec, ele fala para a gente assim, olha aqui, o futuro, ele pode ser previsto se a gente tiver acesso às realidades mais amplas ali da vida universal. Então, a gente não falou que existem espíritos que coordenam toda essa organização, que já viram muitos outros mundos passarem por essas transformações que nós estamos passando? Né? Eles podem revelar, fazer as revelações. E é assim que a gente consegue prever o futuro, né? São essas informações que a gente acaba aí tendo acesso. Agora, existem algumas expressões, né, que a gente usa, proféticas, falando desse momento, que são as expressões do tipo, os tempos são chegados,
Nós estamos no fim dos tempos. E essas expressões não são bacanas, né, gente? Vamos combinar aqui, né? Essas expressões, elas apavoram as pessoas, porque muitas dessas pessoas aí, elas ficam associando esses tempos chegados com o quê? Com o fim do mundo, com a destruição aí do planeta, dos habitantes, às vezes até do universo. E aí a gente fala assim, viu? Mas é só no âmbito da religião que o pessoal fica com essas ideias, que traz essas ideias? A gente fala não, né? A gente tem aí os nossos cientistas também falam dessas transformações. Ele fala, né, olhando aí o universo, os planetas, os mundos, como eles acontecem, olhando a formação das estrelas, o tempo de vida delas. Eles falam que vai chegar sim um momento, né, que vai ter aí essas destruições, elas vão acontecer. Aí a gente pergunta para ele, quando que isso vai acontecer? É logo ali? Eles falam, não, isso vai demorar 5 bilhões de anos. Aí a gente fala assim, mas é tanto tempo, que a gente fala, nem vou me preocupar com isso, 5 bilhões de anos. Jesus veio à Terra há 2.000 anos, parece que já faz tanto tempo, né? 2.000 anos. Né? O ser humano apareceu na face da Terra há 1.750.000 de anos, há 1.750.000 anos atrás, né? E parece que já faz tanto tempo. Ele está falando de bilhões de anos, é muito tempo. Nós não vamos, né, acompanhar isso, né? Quem sabe a gente já está nos mundos ditosos e felizes, divinos e celestiais, né? Já alcançamos aí a nossa evolução, né? Mas essa ideia aí, né, de fim do mundo, que assusta as pessoas, assusta porque as pessoas estão pensando que é alguma coisa muito perto, né, iminente, aí, muito breve, que aconteça nos nossos dias. E essa ideia, pessoal, ela vem no campo religioso, né, mais especificamente da Bíblia. Né? E a Bíblia, a gente sabe, ele é um livro que influencia muito o pensamento de muitos povos. Né? Então, e em especial os brasileiros também. Então, esse medo vem mais disso. Então, quando a gente fala dessa questão do fim dos tempos aí, a gente precisa reforçar, primeiro, que Jesus falou várias vezes, ele fez esse anúncio aí do fim dos tempos. Né? Agora, não dá para pegar as palavras que a gente lê lá na Bíblia e querer interpretar ao pé da letra. Né? Jesus falou, ele falou. Né? Mas se a gente se apegar e ficar querendo entender do pé da letra, nós vamos ficar assustados mesmo. Né? A gente vai ficar com medo. Não tem jeito. Então, por quê? Porque as pessoas ficam erroneamente associando a esse fim do mundo, a esse fim do universo. E, na verdade, essas palavras de Jesus, o que tem por trás, é todo o anúncio do fim de um grande ciclo, né? Na marcha evolutiva aí, humana. E se nós usarmos o conhecimento da doutrina espírita, né, e fizermos ali um estudo sereno, tranquilo desse assunto, desse tema, a gente vai conseguir ter esse entendimento, né, e entender que é apenas um fim de um grande ciclo. E por que eu falo que a gente assusta? Porque Jesus, quando ele fala, ele usa de muitas alegorias. Ele usa de imagens fortes, coloridas. Aquilo só tem texto, mas o pessoal pega aquele texto e cria as imagens, né? Essas imagens aí que a gente está vendo. Então, por que Jesus ele vai falar usando essas imagens fortes e coloridas? Porque Jesus, quando ele falava para pessoas muito simples, muito humildes. Não eram pessoas intelectualizadas que ele podia falar, né, das coisas mais espirituais, que elas iam entender. Elas não iriam. Então, ele vai usar aí essas imagens mais fortes, porque as abstratas, metafísicas, eles não compreenderiam. O objetivo de Jesus era atingir os corações dessas pessoas, falar de uma forma que elas compreendessem. Né? Então, ele usava ali, né, com o auxílio dos sinais materiais para impressionar a visão. E usava ali a força da linguagem para impressionar ali os ouvidos. Então, por exemplo, a concepção que eles tinham ali de Deus. Né? Hoje a gente fala de Deus, no conceito da doutrina espírita, a gente define Deus, a inteligência suprema, a causa
primeira de todas as coisas. É assim que a gente fala, define Deus, né? Imagina se Jesus fosse falar isso lá para aquele povo. Eles iam entender? Eles não iam, né? A ideia que eles tinham de Deus era um ser supremo, poderoso, igual um rei, né? Alguém que eles conheciam ali materialmente. Essa era a ideia, né? E como ele se manifestava? Através de fenômenos ali, extraordinários, às vezes sobrenaturais. Agora, Jesus era o Filho de Deus, né? É o Filho de Deus, como nós, né? Ele é Filho de Deus. Então, dá para entender a grandiosidade de Deus apenas revestida ali da sua elevação moral? Não dava. Então, quando Jesus ele vai falar, ele usa esses termos. E aí fica essa ideia de Jesus como um rei, com uma coroa, com cedro, né? Ele está no alto, ele fica nas nuvens, é assim que está lá no texto do Evangelho. E quando ele vai se manifestar, tem os anjos que ficam tocando as trombetas para que ele fale, né? Então, essas são as ideias ali que vem, né? E Allan Kardec, ele vai fazer um estudo dessas predições de Jesus. Ele faz um estudo lá no capítulo 17 da Gênese, dessas predições. Então, ele deixa claro ali para a gente que não se trata de uma destruição definitiva, e sim dessas grandes transformações que a Terra vai passar. Os textos, né, das palavras de Jesus, ele é grande, não dá para a gente tratar aqui, né, no nosso encontro, mas eu trouxe um exemplo para a gente ver essas palavras de Jesus e fazer ali o entendimento dentro da doutrina espírita, né, do que Kardec explica. E a passagem, né, o momento que eu escolhi é esse daqui, ó, quando há essa predição falando sobre as guerras e os flagelos destruidores. Olha como Jesus descreve, ele fala assim, ó: também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem. Então, ó, ele fala que vai acontecer, mas ele fala, ó, fica calmo, né? Porque tudo está sob controle. Aí ele diz, mas ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Nossa, gente. A gente lê isso, olha para o lado e fala, Senhor, acho que amanhã que isso vai acontecer, né? O fim de tudo vai acontecer, né? E aí, Allan Kardec, ele vai fazer todo um estudo dessas palavras de Jesus, né? Ele vai explicar na visão da doutrina espírita. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar, e aí está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec faz ali todo um estudo a respeito da lei de destruição, ele vai trabalhar essa parte do motivo das guerras, do porquê que essas guerras acontecem. E aí ele fala que o que leva o ser humano a fazer a guerra é a predominância da sua natureza animal sobre a natureza espiritual. Ele fala que é uma busca que o ser humano tem, né, para satisfazer as suas paixões. E é verdade, né? Porque se a gente olhar o ser humano, a gente vai ver que o ser humano faz guerra por tudo, né? Ele faz guerra pelas questões políticas, pela disputa de poder, pelas questões econômicas, ele faz por causa de confronto de etnia, ele faz por causa das questões religiosas, pelo fanatismo, pela intolerância daqueles que professam, né, uma crença diferente da dele, né? Então Kardec fala assim, olha, explica pra gente assim, olha, Deus, ele não tolhe o livre-arbítrio do ser humano. Por isso que a gente fez aquela colocação lá, né? Ele fala, ele deixa que o ser humano ele guerreie. Por quê? Porque o objetivo é levar o ser humano a conquistar a liberdade e o progresso. Através dessas experiências que causam dor e sofrimento, nós vamos aprendendo. A humanidade vai aprender que não se pode usar de violência para a conquista das coisas. As coisas precisam ser conversadas, negociadas. Não é pela força, não pode mais. Mas é um momento em que nós estamos aprendendo. A maioria não entendeu isso ainda, né? Aí a gente fala, nossa, mas tem gente morrendo. E aí a gente olha e fala, é verdade. Nós não estamos dizendo que fazer guerra é certo. Não é certo. O que existe de mais valioso no universo é uma vida humana. Não é certo fazer.
E às vezes a gente não faz guerra na proporção desses países que brigam, mas e no nosso mundo íntimo? E no nosso relacionamento, não tem esses conflitos? Tem, né? Mas tudo ali tem um aprendizado. A gente teve vários exemplos, né, de guerras muito cruéis na história da humanidade. Mas a gente teve uma mais próxima de nós aí, né, que foi a Revolução Francesa, que aconteceu em 1792. A Revolução Francesa, pessoal, foi um dos momentos mais cruéis e mais sangrentos da história da humanidade. E olha só, né, que depois, né, desse momento, nascem ali ideias importantes de igualdade, fraternidade, liberdade, que não foram ali a base, né, para o surgimento da doutrina espírita. Né? Então, olha só. Aí a gente fala assim, pergunta, mas vai ser sempre assim? Os amigos espirituais falam não. Porque à medida em que o ser humano ele progredir, as guerras se tornarão menos frequentes, porque ele saberá evitar aquilo que a causa. Né? Então veja, são momentos previstos, mas tudo aí não está abandonado, não está sem olhar, né? Está dentro de um contexto, né? E Deus coloca um limite, quando a gente passa, Ele coloca um limite, né? Então, por enquanto, Ele está deixando a gente usar aí o livre-arbítrio. Agora, tem os flagelos destruidores também, né? E lá nesse capítulo também é tratado. Então, os amigos espirituais falam para a gente que muitas calamidades que assolam aí o nosso mundo não provém de Deus, não. Né? Na verdade, é uma irresponsabilidade e violência do próprio ser humano. E aí a gente olha o nosso meio ambiente, né? Pelo desenvolvimento intelectual que nós já temos, nós já podíamos cuidar um pouco melhor, né, desse meio ambiente, né? A gente não é cuidadoso com as águas dos rios, do oceano. A gente não é cuidadoso com o meio onde a gente está. Né? Já não estava na hora da gente ser cuidadoso no descarte do nosso lixo? Já estava. Já tem países que estão há um tempão fazendo isso direitinho. Por que a gente ainda não está? A gente já aprendeu. Sem contar o problema de saúde que está por trás disso. Né? E as nossas florestas? E o cuidado com as nossas florestas, com os nossos animais? Não teria? Então tem muita coisa que a gente ainda não faz direitinho que cria esses problemas aqui, né? Esses flagelos destruidores. Mas Kardec, ele também fala ali que, pela orientação dos amigos espirituais, que há flagelos destruidores que são independentes da ação humana. E que quando eles acontecem, o seu objetivo é providencial, é fazer com que a humanidade avance mais depressa. Lá nesse capítulo que Kardec fala sobre a lei da destruição, tem uma questão que ele faz para os amigos espirituais, perguntando se é dado ao ser humano prevenir os flagelos, né, que acontecem, que o afligem. E os amigos espirituais falam que sim, né? Sim, em parte. E quando Kardec termina ali, né, as respostas, as perguntas, ele põe um comentário, né, um comentário dele. E ele faz uma colocação muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, olha, entre os flagelos destruidores independentes do homem estão a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Aí ele mesmo, olhando dessa possibilidade de prevenir, de remediar, né, esses problemas, ele fala, mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nas semeaduras e irrigações e no estudo das condições higiênicas, os meios para neutralizar ou pelo menos atenuar tantos desastres? É verdade, né? Esses problemas acontecem, mas a gente, com a inteligência, quantos lugares que eram inabitados, né? Não podia plantar, não tinha condição do plantio, hoje tem ali, né, as plantações, né? Inabitáveis, hoje são habitáveis, né? Tudo aí graças a esse conhecimento do ser humano.
Aí Kardec fecha dizendo assim, olha, o que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidar da sua prevenção pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Então hoje a gente faz tudo isso ainda, olhando muito ao nosso lado, muito os nossos interesses. Mas imagine o que nós vamos conseguir fazer quando a gente olhar esse bem-estar geral, né, da humanidade. Mas aí a gente fala assim, viu? Mas tem aí um momento em que vai acabar tudo isso? Jesus falou quando isso vai acontecer e chega o fim, né? Acaba com tudo isso? A gente fala, tem. Jesus diz assim, olha, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que o fim chegará. Aí a gente olha essas palavras de Jesus e fala assim, o senhor está de brincadeira, né? Passamos por guerra, por falsos profetas, né? Ali as pessoas, né? Todos esses problemas aí da questão desses flagelos naturais. Agora o evangelho foi espalhado e agora acaba tudo? Como assim acaba tudo? Acaba o mundo, acaba tudo? Não, né? Não é isso que ele está falando. Ele está falando quando as pessoas do nosso mundo tiverem uma consciência iluminada pelos conhecimentos do evangelho. É do cristianismo que ele está falando. Todo mundo vai ter que ter a mesma religião, todo mundo vai ter que ser cristão, senão não vai dar certo? Não é isso que ele está falando. Ele está falando dos princípios, das leis de Deus que estão presentes em todas as religiões, né? Todo mundo teve acesso às informações. Quando nós estivermos com esses conceitos, já o quê? Nas nossas consciências iluminadas, vivendo esse ensinamento, aí sim, né, vai ser o fim. Né? Porque aí o ser humano ele vai dar mais valor para as coisas do espírito do que para as coisas da matéria. Né? E aí a gente fala assim, a gente vê assim, né? Mas o mundo vai acabar mesmo, vai terminar? Não. O que vai acabar é esse mundo velho, esse mundo onde as pessoas têm essa mentalidade retrógrada, né? Esses conhecimentos ultrapassados, essa questão de querer resolver tudo pela força. Aí não vai ser mais assim, porque nós vamos agir mais de acordo com o que? Os conceitos ensinados por Jesus, dentro das leis de Deus. Né? E isso todo mundo aprendeu em todas as religiões. Né? Então, acaba esse mundo moral velho, na verdade. Né? E aí a gente vê que todos nós temos um papel muito importante nesse processo. A nossa doutrina, o espiritismo, ela tem cumprido o seu papel, né? Porque ela vem com os conceitos aí da doutrina, né? Dessa vida, dessa realidade espiritual, e nos ajuda a entender o quê? Ajuda a entender melhor o que Jesus espera da gente, né? Os ensinos de Jesus. Né? Agora a gente precisa pegar esse instrumento, entender esses ensinamentos e vivenciá-los, né? Colocar aí na nossa vida. Né? Agora, a gente precisa também fazer a nossa parte, né? Aí agir de uma forma mais correta. E quando a gente fala que esses princípios, né, cristãos, eles vão estar disseminados pela terra inteira, é muito importante que a gente lembre que assim, olha, são os princípios, todo mundo vai ter o mesmo tipo, né, a mesma direção. Então não importa se eu faço parte de um grupo religioso, ou de um grupo filosófico, ou de um grupo científico. Nada vai ser criado visando só o interesse pessoal. Tudo vai ser visto para o bem coletivo, né? O bem espiritual, né? Em todos os sentidos, independente de ter uma religião ou não. E aí a gente pergunta, viu? Mas Jesus falou dia, mês, hora, ano, tudo direitinho que isso vai acontecer? Não. Ele falou assim, olha, quanto a esse dia e hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu e nem o Filho, mas somente o Pai. Por que ele fala isso? Porque para que isso aconteça, todos nós vamos ter que usar do nosso livre-arbítrio e fazer escolhas melhores. Então vai depender do livre-arbítrio das criaturas. Quer que seja mais rápido? Ótimo, então vamos todo mundo começar um trabalho aí em massa, né? Procurando se melhorar, né? Agir melhor.
né? Para que essas transformações sociais e de ordem moral, elas aconteçam assim mais rapidamente, né? Então, tudo vai depender de nós mesmos, está nas nossas mãos, né? Essa melhora ser mais rápido ou não. E aí, pessoal, eu já queria ir passando aí para o final do nosso encontro. E nesse final do nosso encontro, eu queria dizer assim, olha, que quando a gente olha o nosso mundo, a gente analisa aí o nosso mundo, a gente vê quanto progresso, intelecto, moral aí nós já percebemos, né? Nós já conseguimos. E com isso a gente percebe que realmente, né, esses sinais de que os tempos são chegados, eles são chegados mesmo, né? Eles são chegados. Então a gente não quer, com essa abordagem aqui, deixar uma visão pessimista. Mas o grande objetivo é que a gente saia daqui com um sentimento de muita esperança, de muito otimismo. Então, quando a gente olha o nosso mundo, a gente vê aí, né, as transformações que estão operando no planeta, que estão acontecendo aí na humanidade. E quando as pessoas olham aí essas transformações, cada uma tem um modo de entender. Então, algumas conseguem ver apenas os males, as confusões, os prejuízos, mas há também um esforço muito grande, construtivo, de compreensão, de fraternidade. É verdade que a gente olha para vários pontos do mundo, e inclusive para o nosso país, e a gente vê aí, né, populações famintas, a gente vê povos dizimados pela fome, mas a gente tem aí a tecnologia, que começa a aumentar toda essa capacidade produtiva aí, melhorando o abastecimento. É verdade que a gente olha para várias partes e a gente vê ali as pandemias, a gente vê as pragas, né, aquelas drogas destruidoras. Mas, por outro lado, a gente olha os maravilhosos avanços da medicina, né? Quantas coisas, né? Quantos medicamentos já foram descobertos, as vacinas, os antibióticos, né? Os tratamentos para doenças, né? Em doenças assim muito graves, né? A gente olha ainda as pessoas e a gente ainda vê muito egoísmo, muito orgulho, muita indiferença ali dos poderosos. Mas isso não impede as pessoas de praticarem o altruísmo, o idealismo, a abnegação, né, de muitas pessoas, pessoas de boa vontade, né, pessoas de organizações que não são governamentais, que estão ali fazendo a sua parte junto à sociedade para o bem comum. Então, tudo isso, né, a gente consegue ter essa visão mais otimista, principalmente quando a gente toma contato com esse conteúdo, esses esclarecimentos da doutrina espírita. Então, é importante que a gente entenda que esses acontecimentos aí, eles não são só do ponto de vista material e pessoal. Eles são principalmente do ponto de vista espiritual e coletivo. Era para o crescimento de tudo. E que é muito importante que a gente confie na providência divina. Porque Deus tudo prevê, tudo provê, não é? O que a gente viu lá no começo, nas explicações de Kardec, falando sobre os sinais dos tempos, né? E a outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer nunca. Nós temos sempre que lembrar que todos nós somos seres imortais. Né? Então, não importa o que aconteça materialmente conosco, né? Com a parte física, nós nunca deixaremos de existir. Né? Porque a vida universal ela vai sempre continuar, sempre rica de oportunidade, ensejando progresso, trazendo ali felicidade. Então, é que a gente, né, a mensagem que a gente deixa é para que a gente enfrente todos esses momentos de mudança com muita serenidade, com muita confiança. Nós temos aqui na nossa casa, e ele acontece até via online, né, um curso
que trata sobre esses estudos espíritas do Evangelho, né? Esse estudo ele leva esse nome e ele faz referência a uma obra da Dona Terezinha Oliveira, um livro que ela trabalha todos esses ensinamentos do Cristo desde o momento ali, né, da formação, né, do povo israelita, né, tudo. Ela pega a parte histórica, geográfica, e depois entra na vida de Jesus e fala de todos os seus ensinamentos ali na luz da doutrina. E lá tem um capítulo onde ela trabalha essa questão das predições de Jesus, né, à luz da doutrina espírita. E lá, ela, quando termina esse estudo, ela fala uma coisa bem interessante que eu trouxe para compartilhar com vocês. Ela diz assim, olha, que todos nós somos instrumentos da grande transformação do planeta da humanidade. Cumpramos os nossos deveres, confiando na sabedoria, no poder, na bondade de Deus, e enfrentemos as mudanças necessárias ao progresso da Terra, com coragem, com resignação, com esperança e principalmente com amor. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.